E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos novos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo que um dia misteriosamente vários buracos apareceram no céu, e logo em seguida criaturas que não eram desse mundo começaram a sair. Como resultado, milhões de pessoas ao redor do mundo morreram ou ficaram feridas. Os que conseguiram sobreviver foram separados de suas famílias ou se tornaram refugiados. Os maiores países tentaram suprimir essa situação com seus fortes poderes militares, mas nada surtia efeito contra o poder dessas bestas. Os humanos eram impotentes. Por causa disso, os humanos começaram a ser perseguidos por esses monstros, tendo que passar suas vidas escondidos. A fome e o terror reinaram em todos os lugares. As pessoas começaram a acreditar que seria o fim do mundo. No entanto, para a sorte de todos, 3 anos após esse desastre, foi quando apareceram os meta-humanos. Eles eram capazes de matar os monstros especiais, onde os números deles aumentaram gradualmente. Foi assim que iniciou o contra-ataque. Os meta-humanos uniram forças para criar uma zona de segurança que ficou conhecida como cidade. As pessoas que vivem nessa cidade puderam desfrutar de uma vida normal novamente, mas ainda havia zonas não seguras chamadas de selva. As pessoas nessa zona viviam com a violência da anarquia e continuavam a viver com medo da morte. Agora a história segue o protagonista conhecido como Kim, um humano normal que vivia na selva trabalhando como guia. Um dia ele acabou sendo enganado guiando um esquadrão de ataque de meta-humanos novatos para lutar contra um poderoso monstro, sendo jogado para a morte. Mesmo sendo um humano com suas grandes habilidades, ele consegue derrotar o monstro. Pouco tempo depois ele escuta uma voz mandando ele matar os meta-humanos e pegar seus poderes, e é quando ele descobre que não era um humano normal, onde ele possuía a habilidade carnívora, que é capaz de absorver as habilidades de outros meta-humanos, e ele vai usar isso para livrar esse mundo de todos os monstros. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que a humanidade foi condenada à extinção pelos dragões invasores que vieram por um portal. A humanidade iniciou um contra-ataque com seus mechas poderosos robôs, mas mesmo assim muitos foram mortos. Com o passar do tempo, decidiram construir um local para treinar guerreiros para lutar contra essas criaturas. Esse local ficou conhecido como Ark, que treina seus guerreiros para usar poder psíquico. O protagonista, conhecido como Lee Han, ele, apesar de ter apenas 10 anos de idade, era líder de uma gangue. Com isso, um comandante do exército foi pessoalmente para levá-lo para treinar em Ark. Ele aceita a oferta após o comandante falar que vai cuidar dos seus irmãos, mas isso só vai ser possível se ele continuar no campo de treinamento sendo um psico. Mesmo seu rank de psico sendo bastante baixo, ele estava decidido a ficar mais forte para assim seus irmãozinhos ficarem seguros. Após chegar, ele logo começa uma confusão contra uma garota que estava machucando outro garoto mais fraco. Com o passar do tempo, eles tinham que passar por vários treinamentos pesados mesmo sendo crianças. Eles têm que aprender também como lutar com armas psíquicas. Não existe na Terra substâncias que possa armazenar energia psíquica, mas eles descobriram que a pele e os ossos dos dragões contêm e transmitem energia psíquica. Com isso, as armas são feitas de dragões que podem causar ferimentos fatais contra essas criaturas. Os guerreiros que lutam com essas armas são conhecidos como atacantes. E agora Lee Han vai ter que passar por uma série de treinamentos intensos para se tornar um poderoso psíquico para seus irmãos ficarem seguros, e com o passar do tempo ele começa a se destacar pelas suas grandes habilidades. E para proteger a humanidade de um mundo à beira do colapso, ele tem que aprender a usar suas novas habilidades de psico. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com um dos maiores assassinos que abalou toda a Coreia, onde um dia ele acabou preso após vários dias sendo perseguido. O protagonista, conhecido como Seo, que era um detetive que estava neste caso, mas ele logo descobre que esse assassino tinha matado toda a sua família a sangue frio. Após ver aquela cena na sua frente e ainda tendo que escutar o assassino falando coisas, ele fica com uma ira que não se importava com mais nada, mesmo um de seus colegas de trabalho falando que iria fazer a justiça por ele. Seo, que não escuta nada e parte para cima. Ele foi treinado como uma arma humana. Com isso mesmo, seus outros colegas tentando parar ele. Com suas habilidades ele começa a derrotar um por um. Mesmo ele sabendo que iria para a prisão se fizesse isso, ele não se importava. Só queria dizimar aquele ser que destruiu sua família. Nem arma de choque ou sendo acertado na cabeça parava ele. Um dos detetives líderes fala que não adianta se vingar com suas mãos e deixar esse assassino ser julgado pela lei, mas se o ser humano significa ter que seguir a
lei, ele estava decidido que para se vingar não seria mais um humano, mas ele acaba sendo parado após levar 2 tiros em suas pernas. Após esses eventos, Seok fica bastante triste por não estar lá para protegê-los, mas um sentimento mais forte estava em seu corpo, que era o ódio. Com isso ele jurou que não importava o que tinha que fazer, até mesmo vender sua alma ao diabo para se vingar dele, e fazer ele sentir tudo que a sua família teve que passar 100 vezes mais. Como não houve execução em seu país há muitos anos, ele mesmo iria fazer isso. Com isso ele vai para a prisão sozinho atrás desse assassino, e ele vai fazer tudo para completar seu objetivo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kim. Ele possui uma filha que é uma estudante, mas como ela se envolvia frequentemente em brigas, ele tinha que vir à escola para se desculpar por tudo. Como ele apenas abaixava sua cabeça e não fazia nada, sua filha ficou com muita raiva dele, pois enquanto os pais dos outros alunos da escola eram da alta classe com muitas habilidades, Kim era apenas uma pessoa simples, gerente de uma empresa. Após ela fica muito triste, ela decide ir ficar um tempo na casa de um amigo, e ela fala para não procurá-la ou vai ficar com raiva. Porém ela acaba se encontrando com a garota que brigou na escola, que veio se vingar com várias outras pessoas, e um membro de uma gangue acaba batendo muito nela, e em meio dessa briga ela acaba caído de cabeça numa pedra, ficando inconsciente. Como todos acreditavam que ela tinha morrido, decidiram levá-la para outro local. Enquanto isso, Kim estava em sua casa esperando ela retornar para jantar. Após esperar bastante, ele pega no sono, e quando acorda ele decide sair para procurá-la, e logo ele se depara com um grupo de pessoas reunidas em um local que aconteceu uma briga, pois estava cheio de sangue, e ele acaba encontrando um prendedor de cabelo, e Kim se lembra que a garota da escola usava ele. Pouco tempo depois ele se encontra com a garota que estava junto com o cara que bateu na sua filha, e esse cara decide bater em Kim. É quando ele mostra sua verdadeira força, onde no seu passado ele era um sargento muito habilidoso que estava sendo procurado após fugir de 2 prisões, chegando a quase matar o comandante da Coreia do Norte. Com isso ele derrota esse cara facilmente, e agora ele vai em busca daqueles que pegaram sua filha, e usando todas as suas habilidades de quando ele era um agente de elite, não terá piedade de ninguém que tentar machucá-la. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yoshin, um jovem estudante que acreditava que seu mundo era muito chato, mas as coisas começam a mudar quando ele recebe uma encomenda, onde ele recebeu a oportunidade de testar um novo jogo de realidade virtual. Após colocar todo o equipamento, ele se depara com uma mulher que entrega o convite para participar desse jogo. Ele poderá testar esse jogo por 15 dias e será pago por hora. Mesmo seus pais não aceitando tudo isso, ele decide que vai jogar escondido deles. Após chegar na empresa desse jogo, ele se encontra com várias outras pessoas e também com monstros, como se fosse tudo real. Após se encontrar com o gerente de teste, ele começa a mostrar como tudo funciona. Pouco tempo depois, após Yoshin vestir um traje especial, ele se encontra com outra garota que iria participar desse teste, onde eles terão que entrar em uma cápsula para suas mentes serem conectadas com o servidor. Com isso o simulador é iniciado. Após isso, quando Yoshin abre seus olhos novamente, ele começa a sentir chuva juntamente com frio, e ele estava vestindo uma armadura, e logo ele descobre que se tornou um general, e seu castelo estava prestes a ser atacado por milhares de inimigos, e ele tinha que dar as ordens para conter eles. Com isso a guerra é iniciada, e quando Yoshin começa a ver tudo à sua volta, parecia muito real, a ponto de ele começar a acreditar que isso tudo não é um jogo. Após alguns eventos, quando ele estava prestes a ser morto, ele acreditava que esse jogo iria terminar, porém o que ele esperava era um ciclo interminável de morte e ressurreição, onde deslogar era impossível. Com isso a única coisa que lhe restava era lutar. Com isso agora Yoshin, neste jogo de realidade virtual onde tudo é assustadoramente real, para escapar disso tudo ele vai ter que aprender a lutar para sobreviver a esse campo de batalha infernal.